Boa noite a todos, que a paz de Deus, de Jesus esteja com todos nós. Vamos nesse dia 31 de maio de 2021, segunda-feira, falarmos sobre a nossa reflexão de hoje, sobre o silêncio, né? A bênção do silêncio. E aí nós podemos perceber, então, o quanto é maravilhoso o silêncio. Então, primeiramente, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, todos nós reunidos através dessa reflexão no YouTube. Agradecer ao Grupo Espírita Caminho da Luz, de Pedra Preta, a oportunidade de estarmos aqui fazendo esse estudo, uma reflexão para nós também. Agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração e pedimos ao mentor espiritual, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que esteja conosco na noite de hoje, para que possamos levar a mensagem de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita e principalmente do Evangelho de Jesus. Agradeço a oportunidade e vamos dar início, em nome de Deus, em nome de Jesus, no nosso estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Então, nós vamos falar do silêncio, que é uma bênção em nossas vidas, mas vamos saber por quê. Primeiro, o silêncio é a atitude necessária e importante em nossas vidas. Entendido como a ausência ou cessação de barulho, ruído ou inquietação, o silêncio promove a paz de espírito. Nós vivemos num mundo muita correria, muita coisa, muito barulho, vamos dizer assim, em todos os sentidos, né? E quando a gente se interioriza, a gente tem entra dentro de nós mesmos para promover esse silêncio que precisamos, porque muitas vezes a ausência do silêncio, ele vai trazer, não traz como posso dizer, não traz a cessação do barulho, né? Mas como então fazermos esse silêncio? Nós sabemos que o barulho excessivo gradativamente causa déficit de atenção e estresse no indivíduo que, sem se dar conta, vai ficando cada vez mais irritadiço. Pequenos gestos denotam o descontrole emocional à medida que o grau de estresse vai aumentando. Como decorrência, enfermidades podem surgir, sinalizando que o corpo precisa de descanso e recuperação. Então, aí nós podemos perceber que o barulho excessivo faz com que fiquemos doentes, estressados, né? A vertiginosa velocidade com que tudo acontece na atualidade também pode ser motivo para o desassossego, conduzindo ao desequilíbrio psíquico, caso providências preventivas não sejam adotadas. A experiência física é repleta de provas e expiações que apontam nossas grandes necessidades e ainda os parcos merecimentos que temos diante da lei divina. Há situações das quais não podemos escapar por injunções kármicas, que prescindem da nossa vontade. A maioria dos tormentos, entretanto, conforme nos ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo, é causado por nós mesmos, seja por negligência, ignorância ou insensatez. Cada vez mais comum tem sido a inquietação íntima, que produz mal-estar, insatisfação, vazio existencial, depressão e obsessão. Os trabalhadores do Cristo, ao longo do tempo, foram convocados à prestação do testemunho pessoal, cujo início, invariavelmente, ocorria pela busca e permanência temporária no deserto. Era a solidão íntima propiciadora da realização de uma viagem interior, de autodescobrimento, quando o discípulo revisitava as fraquezas e fortalezas guardadas nos refolhos de seu coração. Nós podemos perceber, então, até aqui, onde Emmanuel mostra para nós, né, como que é o silêncio em nossas vidas, o que ele
faz em nossas vidas, nós percebemos, então, que nesse tempo que nós estamos sozinhos, né, no sentido de isolamento social, afastamento social, vamos dizer assim, é uma oportunidade de estarmos pensando realmente em nossas vidas, o que fizemos, o que deixamos de fazer, em relação ao nosso próximo, em relação a nós mesmos, né? Se estamos no caminho que o Evangelho nos pede, que Jesus nos pede, né? Então, nós podemos, como trabalhadores do Cristo, então, ao longo, né, do tempo que nós fomos convocados, ou seja, todos nós somos trabalhadores do Cristo, não importa qual religião é a nossa. Então, todo aquele que tem noção do Evangelho, noção do que Jesus quis trazer, noção do que as pessoas falaram para nós, nossos pais falaram de Deus para nós, né? Então, todos nós somos trabalhadores, porque precisamos propagar os ensinamentos do Cristo através da nossa reforma interior, que é o único meio para a nossa evolução. Aliado a entender a reencarnação, a doutrina espírita mostra para nós essa responsabilidade de que hoje nós não estamos mais utilizando a fé cega e sim raciocinada. Mas para isso é necessário essa introspecção, é necessário o nosso silêncio interior. O barulho externo faz a gente se desconcentrar, não faz? Mas tem pessoas que, de tanto aprenderem na meditação, a se interiorizarem, né, espontaneamente, em exercícios regulares, conseguem ficar em silêncio interior. Por mais que o externo esteja totalmente bagunçado, barulhento, estressante, mas o interno do ser, da pessoa que consegue se interiorizar, pensar em Deus, em Jesus, pensar em algo bom, né? Se concentrar, meditar, trazendo equilíbrio para o teu corpo físico e espiritual. Então, nesse sentido, todos nós somos trabalhadores do Cristo, sim, né? Porque ele pediu muitas coisas para que a gente fizesse, né? E aí nós devemos fazer. Como? Eu tenho que estar saudável. Mas como eu vou estar saudável sem essas obsessões, sem a depressão, sem essa insatisfação, esse sentimento de vazio existencial? Como? Como que eu vou fazer isso nessa inquietação íntima? Buscando o autoconhecimento. Para buscar o autoconhecimento, o que Jesus ensinou? Para falarmos com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Não é esse quarto onde nós estamos, não é a sala onde nós estamos, é o nosso quarto interior, o nosso eu espiritual, eu mesma, eu fechar os meus ouvidos para fora e falar com Deus, seja em que lugar eu estiver. É um exercício contínuo. Eu não falava assim, eu tenho que chegar em casa para entrar no meu quarto, fechar a porta e fazer oração para Deus, pedir uma orientação para Deus. Não. O fechar a porta não é o físico, é o espiritual, é o mental. Todos os que atravessaram esses caminhos não fizeram sem dor, abençoada companheira dos momentos árduos de aprendizado, mas que burilam o espírito em sua trajetória evolutiva, preparando-o para novos desafios. Então, isso que nós estamos vivendo hoje é um desafio, né? Mas que todas essas dores, elas fazem parte de um burilamento, um aprendizado para nós, para suportarmos ou vivenciarmos outros eventos como que desafiadores, né? Mais desafiadores do que esses. Hoje, apesar das mudanças provocadas pelo tempo, muita coisa continua como era antes, sobretudo as nossas necessidades que prosseguem solicitando atendimento. Na intimidade do ser, no ambiente doméstico, na convivência social e no desenvolvimento das atividades espirituais, busquemos o silêncio ativo que nos faculta a sintonia
com os planos superiores da vida imortal. Muitas vezes, nesse tempo agora, o medo não nos proporciona essa intimidade com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com os nossos mentores. Por quê? Porque esse tempo que nós estamos vivendo traz um medo para as pessoas e elas não conseguem buscar esse silêncio ativo que faculta a pessoa a sintonia com o mais alto, com os planos superiores da vida imortal. Então, por mais que eu faça silêncio externo e por dentro esteja barulhenta de tanto medo, de tantas preocupações, que eu não vou conseguir sentir a bênção que é um silêncio. Ante as contrariedades das relações humanas, recorramos à salutar advertência de Meimei pela abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Meimei, olha só. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Muito profundo, né? Então, em silêncio, nós devemos manter. Quando algo acontecer de errado, não querer buscar o entendimento se a outra pessoa não quer. Então, dá o tempo ao tempo, dê tempo ao tempo, que tudo se encaminhará do perdão, da necessidade ali, no caso, do perdão, né? Recordemos também na conhecida definição escrita comumente nos centros espíritas, em seus salões de palestras públicas ou de reuniões mediúnicas: silêncio é prece. Então, por intermédio da oração, nós estaremos mais próximos de Deus, não é? E estando mais próximos de Deus, nós precisamos fazer o quê? Silenciar, desacelerar os nossos pensamentos. Estarmos concentrados naquilo que vamos fazer, concentrados no momento em que vamos conversar com Deus. No momento que vamos conversar com Deus, essa necessidade do silêncio que nós precisamos fazer para que possamos alcançar o equilíbrio necessário para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento perante as outras pessoas, os outros, perante as adversidades da vida também, né? Tem uma parte que fala assim, o silêncio, né? Quem cala, consente, não bate boca nem nada, fica quieto, cala, está consentindo. Não é bem assim. Quem cala, ele não quer discussões acirradas, ele não quer prolongar os desentendimentos. Quem cala está colocando em prática o Evangelho de Jesus. A paciência, a mansuetude, né? A pacificação. E para nós concluirmos, vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema é Em Silêncio. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de oração, de coração, a vontade de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 6. Vamos ver o que Emmanuel disse para nós a respeito desse versículo que Paulo passou para as igrejas de Efésios, né? Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente.
Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista, todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter, a qualquer preço, as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Nós vimos aqui, né, a mensagem do silêncio, onde ele é uma bênção para nós, que ajuda-nos a trazer o equilíbrio das tribulações, das dificuldades do dia a dia. E também aqui na mensagem de Emmanuel, falando sobre o versículo de Paulo, que há pessoas que ainda querem viver no barulho por causa da vaidade. Qual é esse barulho? Se fez um bem, está lá querendo que todo mundo saiba que foi ele que fez. Não entende o evangelho, o ensinamento de Jesus, né? Que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Se você sabe mais do que o outro, porque sempre tem alguma coisa que você sabe mais, não falar isso aos quatro cantos, né? É falar alto, ou seja, é mostrar para todo mundo, né? O silêncio. Você foi maltratado, silencia. Você fez uma caridade com os servos trabalhadores do Cristo, silencia. A bênção do silêncio. Na hora do barulho exterior, se nos interiorizarmos, nós vamos nos conhecer melhor. Vamos falar diretamente com Jesus, com Deus, com os nossos anjos guardiões, e seremos abençoados, porque nós entraremos em equilíbrio. No momento também da bênção do silêncio, em fazer ao próximo o que Jesus nos pede, como servidores, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós devemos também nos sentir em silêncio, né? Sem barulho, sem luz que ofusca as sombras. Nesse sentido, o silêncio é uma bênção para nós, porque vai nos trazer muitos benefícios, tantos físicos, materiais, quanto moral e espiritual. Então, vamos encerrar com uma música para que nós possamos fazer as nossas orações, finalizando, então, a mensagem de hoje, né? E agradecer muito, de todo o coração, a oportunidade de estarmos aqui, para fazermos essa reflexão juntos, para que possamos também seguir com Jesus nessa caminhada tão gratificante para todos nós. Então, ao invés de nós falarmos demais, buscarmos barulho demais, vamos servir mais, né? Vamos fazer por onde nós possamos evoluir no Evangelho do Cristo, né? Então, vamos lá. Se alguém te faz chorar, é instante de servir. Deixa a mágoa e
assim, Senhor Jesus, nós queremos agradecer por esta oportunidade e te pedir que esteja conosco, que nos ilumine em cada passo que dermos, mas que esses passos sejam em sua direção, amado Mestre. Que o teu amor, a tua misericórdia envolva cada um de nós, retirando de nós, através desse passe espiritual à distância, as energias que possam estar prejudicando o nosso corpo físico, os nossos pensamentos, estarmos em depressão, em influenciações obsessivas, que a tua luz divina, diretamente dos planos espirituais superiores, traga para nós o refrigério e a limpeza espiritual do nosso corpo físico, mental e material também, Senhor. Retirando de nós as ideias prejudiciais ao nosso caminhar, ao nosso equilíbrio, à nossa saúde. Envolva-nos, Senhor Jesus, com muita luz, com muita paz. Ao mesmo tempo te pedimos que possa fluidificar a água que porventura colocamos neste momento, em qualquer recipiente, para delas fizermos uso e assim nos fortalecer no dia a dia. E principalmente ainda, Senhor, junto a esse passe espiritual, junto ao tomar a água fluidificada, que possamos sempre estar vigilantes e em oração. Assim como nós iniciamos o Evangelho dessa noite, essa reflexão da noite sobre a bênção do silêncio, nós queremos encerrar agradecendo ao pessoal, aos nossos amigos de Pedra Preta, ao qual nos convidaram para esta mensagem de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos amigos que chamamos para nos assessorar, para nos assistir, que de onde estiverem possam receber a nossa gratidão de todo o coração e entendimento. E aquelas pessoas que também desencarnaram, Senhor, por qualquer motivo, também alcancem, percebam o teu amor, o teu amparo, o teu socorro nos planos dos hospitais espirituais. Também, Senhor Jesus, fortaleça os seus familiares, aqueles que ficam sentindo a dor da saudade, mas que tenham a certeza de que um dia todos estarão reunidos conforme a vontade de Deus, nosso Pai, Senhor dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, boa noite a todos, que Jesus ampare a cada um de nós. Fiquem com Deus.